Olá pessoal, espero que todos estejam bem e hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina de História da Enfermagem. Infelizmente, essa nossa disciplina está chegando ao fim e hoje, nesta aula, eu preparei para vocês uma breve retrospectiva de tudo o que a gente estudou durante esses dias, bem como vamos falar um pouco dessa enfermagem pós-Florence, dessa enfermagem do século XXI, da qual a gente está vivenciando, da qual a gente, vamos dizer assim, presenciou e que a gente busca cada vez mais essa melhora nessa nossa profissão. Então, a gente vai fazer uma reflexão do que aconteceu no período de Florence, um pouco até mesmo antes, e como a enfermagem ela está hoje, após essa grande precursora da nossa profissão. Então, pessoal, temos que pensar em enfermagem nos dias atuais implica, claro, uma releitura das ideias de Florence, essa nossa precursora da enfermagem moderna, as quais vêm sendo cada vez mais exploradas e criticadas por diversos autores, diversos profissionais de enfermagem, pois alguns são a favor, defendem todo, vamos dizer assim, o aparato, acompanhamento que Florence fez para a nossa profissão, e outros até levam pontos críticos, que vendo ao lado de o que Florence fez, pensam que ela poderia ter feito algo a mais. Então, procuram entender e explicar os fundamentos de algumas questões que vivenciamos atualmente em nossa prática, principalmente no cenário hospitalar, que pertence com uma maior quantitativo de profissionais de enfermagem. Então, alguns criticam, essa questão de posicionamento, infelizmente, essa era sombria que a enfermagem vivenciou, e aí ficando um pouco para trás no seu desenvolvimento. Alguns autores e enfermeiros relatam que Florence poderia ter feito, como eu falei para vocês, ter buscado mais autonomia, mais reconhecimento. E tudo o que aconteceu lá atrás reflete nos dias atuais. E aí cada vez mais estamos com essa luta, devemos estar sempre unidos, buscando esse reconhecimento. Então, as ideias de Florence configuram até os dias atuais as bases do cuidado de enfermagem, reinterpretadas no conceito de pessoa, ambiente, enfermagem e principalmente nesse processo saúde e doença. Para que a gente reflita o mundo pós-Florence, cabe aqui a gente fazer uma breve retrospectiva do que a gente estudou durante esse período, durante as nossas aulas anteriores. Então, vimos que desde o tempo antes de Cristo, as doenças elas eram consideradas castigo de Deus, e esse castigo de Deus, que muitas pessoas consideravam, levou os povos primitivos a recorrer aos sacerdotes, as pessoas da igreja, que eram detentoras de poder, e aos feiticeiros. Isso acumulava funções de médico, farmacêuticos, profissionais de enfermagem, e os tratamentos naquela época tinham como objetivo aplacar, digamos assim, as divindades, por meio de sacrifícios, afastar os maus espíritos, a questão do pecado. Então, ao se adquirir esse conhecimento prático, reconhecendo as plantas medicinais, o preparo e a administração dessas plantas, que aí eram conhecidas e consideradas como remédios, ficou delegado esse processo de assistência e tinha como funções os farmacêuticos e enfermeiros, que é o que a gente conhece hoje. Então, lá voltando para a história, na época do feudalismo, a filosofia religiosa era muito predominante e a visão sobrenatural da doença e outros meios dominavam e tinham forte influência no trabalho da enfermagem. Naquele momento, era exercida pelos religiosos,
que prestavam assistência de forma a salvar sua alma, a, vamos dizer assim, que tinha até mesmo esse dom. Então, a visão dessas pessoas detentoras desse conhecimento e essas religiosas eram para salvar a sua alma, se livrar dos pecados e também a questão de se doar ao outro. Então, o modelo da prática de enfermagem era de cunho, no início, religioso. Então, com a queda do feudalismo, a igreja ela perde esse reconhecimento, esse poder, e as religiosas elas são expulsas dos hospitais. E aí a enfermagem, ou melhor, essa assistência prestada, começa a ser realizada, né, exercida por mulheres de baixa qualificação moral, que assumiram esse cuidado aos doentes em troca de baixos salários, abrigos, alimentação. E esse período, no caso, foi chamado de período negro da enfermagem, ou sombrio, e significou muito para a história da enfermagem e refletiu nos dias atuais. No entanto, essas mulheres prostitutas, bêbadas, fazem parte das origens da nossa profissão, cuja historicidade não pode ser negada, nem escondida, nem, vamos dizer assim, deixada de lado. Então, consideramos importante relembrar a contextualização política e social da época, as condições de trabalho e as dificuldades desse aprimoramento impostos a essas mulheres. Então, o trabalho desenvolvido por elas era caracterizado como manual e doméstico e era menosprezado e de baixa remuneração. Então, nessa época, a enfermagem tinha suas práticas fundamentadas na intuição, no senso comum. Então, ela deixa de lado esse cunho religioso e passa a ser de forma empírica, experimental, intuitiva. Então, no século XVIII, o capitalismo reforçou a necessidade de reforçar, né, de certa forma, essa força de trabalho. E a doença era vista agora como ameaça às forças produtivas. E é nesse cenário que surge Florence, que implantou essa divisão técnica e buscou reacender a enfermagem como profissão. Então, ela desenvolveu o primeiro modelo assistencial de enfermagem por meio dessa sistematização do trabalho e contribuiu para o desenvolvimento da saúde pública. Então, ela tinha essa visão revolucionária e fez com que a enfermagem, nesse período, se organizasse e se consolidasse quanto aspecto científico, quanto realmente uma profissão. Então, é a partir de Florence que a enfermagem desenvolveu-se pautada na ciência e surgiu as teorias, os modelos conceituais e principalmente assistenciais. Então, um breve resumo da história de Florence. Então, a gente tem que reconhecer que ela nasceu em Florença em 12 de maio, foi educada pelos seus pais, né? Tinha vamos dizer assim, uma família reconhecida da nobreza. Devido a essa oportunidade, ela aprendeu diferentes línguas. Então, ao ficar mais velha, ela dominava a questão cultural, a questão de línguas diferentes. Ela tinha o mesmo patamar para discutir questão de economia, de política. E ela via que ela podia ser algo a mais do que, vamos dizer assim, apenas ser criada para ser dona do lar, que era o que acontecia naquele tempo. Então, ela viaja e aí adentro dos hospitais, vê essa questão de prestação de assistência, aprende muito com essas mulheres religiosas que realmente foram que iniciaram esse processo assistencial que a gente conhece da enfermagem. E aí ela foi convidada para a Guerra da Crimeia, que foi onde, digamos, ela ficou famosa e revolucionou de fato a enfermagem, trazendo a questão do ambiente como fator importantíssimo e essa questão também da assistência organizada, sistematizada. E aí ela foi considerada a primeira teorista da enfermagem e a primeira enfermeira epidemiologista.
E aí ela morre, né, adquirindo uma doença quando voltou da guerra, mas ela ficou sendo reconhecida e foi através dela que a enfermagem ela foi ganhando destaque cada vez mais. Então ela desenvolveu uma teoria segundo a qual a meta da enfermagem devia ser o auxílio aos pacientes, para que eles pudessem manter suas capacidades vitais e satisfazer suas necessidades básicas. Então ela considerava que o ambiente era importantíssimo, então a questão da sujeira, umidade, baixa temperatura, mau cheiro, escuridão, tudo isso influenciava no processo de, vamos dizer assim, avanço ou dificultava na melhora do paciente. Então ela considerava que esse ambiente social melhorado, buscando trabalhar esse ambiente, iria trazer melhores prognósticos, melhores resultados. Então, conforme os escritos de Florence, a enfermagem deveria significar o uso apropriado de ar fresco, luz, aquecimento, limpeza, silêncio e dieta adequada, escolhida e administrada, tudo com menor gasto de energia vital do paciente. Segundo ainda Florence, cabia à enfermagem colocar o paciente na melhor condição para que a natureza haja sobre ele, para que a natureza, ela, vamos dizer assim, influencie nesse processo de melhora. Então ela manifestava que a enfermagem era uma arte, era um processo reparador. E aí em seus escritos também pode-se encontrar definições sobre ser humano, ambiente e saúde. Então, Florence trazia que o ser humano é definido em relação ao seu ambiente e ao impacto desse ambiente sobre ele. Já o ambiente é enfocado considerando-se a ventilação, o aquecimento, o ruído, a luz e a limpeza. Ou seja, tudo que circunda os seres humanos é considerado em relação ao seu estado de saúde. Já a saúde, para Florence, não foi definida especificamente, mas dizia que nada mais é do que, digamos, a ausência da doença. Então acreditava que a patologia ensina o dano e que a doença fez e nada mais. Então a meta de todas as atividades de enfermagem era a saúde do cliente, daquele doente, aquele ser humano enfermo. Então o atendimento de enfermagem deveria ser tanto para os sadios quanto principalmente para os enfermos, pois ela defendia essa questão da promoção, da prevenção dos agravos, da propagação das doenças. Já trazendo aqui para o Brasil, então a gente falou aí no mundo, digamos, na Europa, mas trazendo aqui um resgate da história da enfermagem no Brasil, com o advento da enfermagem se consolidando por todo o mundo, Florence, ela lá introduz as primeiras escolas de enfermagem para que as mulheres que fossem exercer essa profissão adquirissem tanto a técnica quanto principalmente esse conhecimento teórico. E aqui no Brasil não ia ficar para trás. Então a primeira escola de enfermagem no Brasil foi a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, também chamada de Escola Nacional de Alienados. Seu corpo docente era constituído apenas por médicos da instituição. E esse curso surgiu pela necessidade da mão de obra, em consequência da saída repentina das freiras deste hospital. Durante anos, a Escola Alfredo Pinto formou enfermeiros com o objetivo único de suprir as necessidades de mão de obra. Então, recapitulando um pouco, quando os portugueses chegaram no Brasil, começaram a introduzir a economia, com essa chegada dos escravos, de mercadorias, começou várias epidemias aqui no nosso país. Então, várias doenças foram se instalando. E aí a gente tinha, vamos dizer assim, o pessoal advindo da Europa, os médicos, as freiras, as mulheres religiosas, que exerciam esse papel.
Com a saída delas, sentiu essa necessidade de mão de obra. Como é que eles iam ter essa mão de obra? Então, eles criam uma escola para capacitar, digamos assim, treinar essas mulheres brasileiras para exercer a enfermagem. Porém, existem relatos na literatura da enfermagem que a primeira escola brasileira de enfermagem foi a Escola Ana Nery, fundada em 1923 aqui no Brasil. Por quê? Porque foi a primeira escola orientada e organizada por enfermeiras de fato e que tinha esse modelo de Florence, esse modelo assistencial trazido por Ana Nery de seus conhecimentos. Então, se vocês ouvirem a primeira escola foi Alfredo Pinto ou a primeira escola foi Ana Nery, realmente, por ordem cronológica de ano, a primeira escola foi a de Alfredo Pinto. Porém, quem organizava, quem ministrava as aulas eram os médicos. Então, cabia a eles dizer o que era que os profissionais de enfermagem eles iriam fazer ou não, essa mão de obra. Com o advento de Ana Nery, com todo o seu conhecimento, com também a implantação desse modelo assistencial, e instala-se a Escola Ana Nery, que para a enfermagem foi a primeira escola realmente de enfermagem aqui no Brasil. Então, nesse mesmo período, como eu falei para vocês, ocorria significativo avanço das doenças contagiosas, como malária, varíola, a peste, que ameaçavam principalmente a economia. Então, a Escola de Enfermagem Ana Nery redimensionou todo esse modelo de enfermagem até então, o que ocorria aqui, selecionou as moças, então, para adentrar no ambiente nessas escolas, na Escola de Ana Nery, por exemplo, tinha que passar por esse processo de seleção e se tornou mais elevadas para desenvolver essa maior complexidade intelectual. Então, nesta escola, além do corpo docente ser composto apenas por enfermeiras, a direção e a administração também era exercida pelos profissionais de enfermagem. Então, com a crise financeira de 1929, ocorreu um aumento na população urbana e trabalhadora. Então, o Estado ele cria uma nova política de assistência social e fundou os institutos de aposentadorias e pensões, os quais estabeleceram as bases para uma política de saúde, agora voltada para a assistência curativa e individual, em detrimento da saúde pública do nosso país. Entretanto, a enfermagem, até o final da década de 30, permaneceu atuante nesse ensino e na prática da saúde coletiva. Nos hospitais, predominava o modelo religioso e os trabalhadores de enfermagem ainda não eram treinados sistematicamente. Era apenas voltado para esse olhar, cuidado às bases, digamos, de Florence. A partir de 1932, alguns decretos ampararam legalmente o exercício da enfermagem. Então, regulamentando o trabalho e habilitando, de fato, esses profissionais e reconhecendo quais eram as suas funções dentro desse modelo assistencial. Lá na década de 40, por volta da Segunda Guerra Mundial, houve no Brasil um crescimento dos setores urbanos e industrial, expandindo ainda mais a saúde pública. E aí a Lei 795 de 1949 criou oficialmente os cursos de auxiliares de enfermagem e regulamentou de fato as escolas de nível superior. E nesse contexto é que começa esse desenvolvimento da assistência hospitalar e a divisão do trabalho de enfermagem entre os enfermeiros de nível superior e os auxiliares de enfermagem.
Então, as enfermeiras passaram a exercer essa questão de administrar os serviços, treinar e supervisionar. E os cuidados continuaram sendo prestados pelos atendentes de serviços hospitalares e visitadoras sanitárias na saúde pública. Então, a evolução da questão de saúde no Brasil, a partir da metade do século XX, fez com que os avanços tecnológicos determinaram essa divisão e função da categoria dos setores de saúde. Essas grandes mudanças sociais do desenvolvimento do sistema capitalista, da rápida escala industrial do Brasil, gerou um crescimento desordenado desses centros urbanos. E esse processo de industrialização deu lugar à tecnologia hospitalar, à indústria farmacêutica e privilegiaram principalmente a medicina curativa, tendo o hospital como principal referência para esse paradigma processo saúde e doença. Então, com a Lei 6.229 do Sistema Nacional de Saúde, surge um novo modelo assistencial, modelo esse de cunho integral e universal dos serviços de saúde. E nesse contexto, o ensino da enfermagem foi consolidado por meio de uma integração aos programas universitários governamentais e também da necessidade de os profissionais de enfermagem atender às novas exigências do mercado, acarretando uma maior concentração desses profissionais, principalmente nos ambientes hospitalares. Em 1986, ocorreu um grande avanço significativo na enfermagem, com a Lei 7.498, que reconheceu as categorias enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras e determinou a extinção do pessoal de nível elementar, ou seja, sem qualificação específica para exercer essa profissão. Em 1988, ocorre a implantação do Sistema Único de Saúde, o SUS, e as resoluções da nova Carta Magna, trazendo uma nova reestruturação do ensino e da prática de saúde, fazendo com que a enfermagem tenha uma ampla ação de saúde, levando a todas as unidades prestadoras de serviço. Então, em 92, na 9ª Conferência Nacional de Saúde, no período de mudanças políticas, constituiu uma forte manifestação pública e representativa da população brasileira. Então, a enfermagem presente nesse momento passou a ter atuação nas comissões de ética, deflagrando um processo intenso de auditoria em órgãos públicos, privados, começou a denunciar irregularidades, começou a lutar por melhores condições de saúde para a população. E aí foi preconizado as práticas de saúde holística. E a enfermagem ela começou a lutar por esse reconhecimento, por melhores condições de trabalho. E ao se fazer essa retrospectiva histórica da enfermagem, podemos perceber que até os anos de 1950, a profissão era vista como não científica e seu trabalho era amparado nesse modelo médico, experimental, intuitivo. Após essa década é que surgiu de fato uma preocupação em definir e organizar cientificamente a prática da enfermagem. Então, a proposta inicial foi embasada pelos educadores, no caso, pelas educadoras de enfermagem norte-americanas, para trazer de fato esse cunho científico e satisfazer essas necessidades
biopsicossociais do nosso cliente. E é neste período que o saber da enfermagem procura se definir, buscando uma fundamentação técnica de enfermagem. E essa fundamentação, considerada científica, teve as suas bases nas ciências naturais, tendo o conhecimento da anatomia, fisiologia, microbiologia, patologia, o reconhecimento de fato do corpo humano e das doenças em si. Então, até o início da década de 50, cientificidade da enfermagem era parcelada ao saber da medicina, pois eram através dos médicos, digamos assim, que eles diziam qual era de fato a função dos enfermeiros. Após esse período, a enfermagem, digamos, ganha voz e ela começa a olhar e tentar se redefinir como profissão. E aí surgem as teorias de enfermagem, que tem essa finalidade justamente de fundamentar a prática e transformar essa visão e esse olhar da enfermagem. Então, as primeiras teorias de enfermagem surgiram justamente na década de 50, devido a essa necessidade de descrever, explicar e controlar os fenômenos, digamos, da nossa profissão. Já aqui no Brasil, as teorias de enfermagem surgiu a partir da década de 70, com a enfermeira Wanda Aguiar Horta, que apresentou a sua teoria das necessidades humanas básicas. E ela apresenta no Congresso outras teorias também advindas, como de King, de Oren, de Roy, entre outras, que tornaram-se conhecidas pelos enfermeiros brasileiros através da divulgação de Horta. Então, atualmente, existem várias teorias de enfermagem de diferentes níveis e os profissionais de enfermagem devem buscar essa sistematização da assistência fundamentada nesse modelo e nesse método científico. Então, a enfermagem, podemos resumir, que são mãos de fato que cuidam, que traz essa esperança, que está de fato ligada ao paciente, à família, com essa questão de prevenção, de recuperação, tendo essa visão holística do todo. Então, ao estudarmos essa evolução do saber da enfermagem, podemos apontar que as técnicas de enfermagem foram as primeiras expressões deste saber. Em seguida vieram os princípios científicos, as teorias, e nesse processo a enfermagem passou por diferentes etapas, que vão desde o seu enfoque técnico até os princípios e essa busca pela cientificação da nossa profissão. Então, o cuidado de enfermagem comporta em sua estrutura o conhecimento, que é o saber de enfermagem, o nível técnico, que são os instrumentos e condutas, e as relações sociais específicas, visando o atendimento das necessidades humanas, que podem ser definidas como necessidades biológicas, psicológicas, sociais. Então, a educação em enfermagem prepara os sujeitos para este trabalho, através desse amparo ético, filosófico e do saber de fato da enfermagem. Então, nesse último século, o cuidado científico evoluiu na visão knightleyana, que foi enriquecida com esses princípios científicos da enfermagem, adotando essa metodologia científica, a elaboração de teorias, das tecnologias complexas, da substituição das funções orgânicas. Então, a enfermagem tem mais de um século de existência, mas as teorias de enfermagem desenvolveram-se a partir da década de 50, agora no século 20. Embora desde esses meados
Florence já ressaltava essa distinção entre o conhecimento da enfermagem e o conhecimento da medicina. Mas foi a partir somente da segunda metade do século XX que os profissionais de enfermagem iniciaram esses estudos para desenvolvimento, articulação e comprovação das teorias de enfermagem. Então foi nos Estados Unidos, em razão dessas mudanças na formação educacional, que os profissionais de enfermagem passaram a receber o título de bacharelado. E isso desencadeou o surgimento das primeiras teorias, da subdivisão da nossa profissão entre enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então, o desenvolvimento das teorias representa justamente uma tentativa de ampliar e renovar esse conhecimento, esse saber específico para a enfermagem. Com isso, esse saber em enfermagem é analisado em bases pragmáticas e empíricas, pela busca de sua possibilidade tecnológica para a realização dos trabalhos, cujos resultados sejam previsíveis e avaliáveis. Desta forma, a enfermagem, durante sua evolução como profissão, como eu falei para vocês, passou por diferentes estágios distintos e momentos em relação ao cuidado da pessoa doente e sadia. Assim, a visão desta profissão em relação a essas concepções de saúde e doença acompanhou diversas correntes e modelos, desde o modelo religioso, biomédico e o nosso mais recente, o modelo dos marcos conceituais e teorias, com essa tentativa de ampliar a visão e contribuir para uma qualificação da assistência. Então, esse desenvolvimento teórico do cuidar vem justamente através da teoria de Medline, que diz que o cuidado é entendido como uma necessidade humana essencial e o cuidar como algo essencial na enfermagem. É um modo de alcançar a saúde, bem-estar e a sobrevivência das culturas e da civilização. Então, analisando a enfermagem desde Florence até 1950, observa-se uma evolução gigantesca, a caracterização como uma disciplina eminente, prática, avançando para essa busca de sistemas de conhecimento. Nos Estados Unidos, essa tendência cresceu a partir da necessidade de confirmação da enfermagem como disciplina científica, e aqui no Brasil, isso só aconteceu um pouco mais tarde, em 1970, com a contribuição da evolução dos conhecimentos, sistematização das teoristas, bem como de Ananelli. Então, ao analisar esse saber naglieriano, podemos identificar que, como arte, a enfermagem consiste no cuidar dos seres humanos sadios e doentes, por meio de ações que têm como base princípios administrativos. E como ciência, a enfermagem fundamenta-se no estudo e na compreensão das leis da vida. Assim, da arte e da ciência da enfermagem surgem ações que são entendidas como cuidar, educar e pesquisar, que estão interligadas e que compõem essa dimensão e atuação de todos os profissionais de enfermagem. Então, a enfermagem, ela é simultaneamente uma ciência e uma arte, pois enquanto ciência se baseia nesse quadro teórico e enquanto arte depende das capacidades de cada profissional que compõe essa profissão. Então, a criação de um cuidado científico faz com que a enfermagem seja orientada mais para o que é feito e para o cuidado, digamos, personalizado.
Então, a partir de 1990, é que o movimento de cuidar na enfermagem se difunde e amplia essa perspectiva teórica e ou filosófica, buscando também essas bases da pesquisa com o objetivo de compreender melhor essas dimensões e o significado de cuidar aqui no nosso país. Então, em análise, a enfermagem brasileira considera as tecnologias do cuidado e valor à vida, afirmando essa produção científica da enfermagem nos níveis de graduação e de pós-graduação. Então, existe uma necessidade dessa reflexão por parte de todos os profissionais que compõem a enfermagem, pois a ação da enfermagem, no sentido de cuidar do ser humano, se difere do cuidado do corpo. O cuidado terapêutico possui dimensões científicas e tecnológicas, éticas, filosóficas, estéticas e interracionais, cujo objetivo principal é o ser humano, é cuidar desse ser humano. Assim, o cuidado é uma ação com a finalidade de transformar um estado de desconforto, de dor, em outro de conforto, de menos dor. Portanto, ele possui uma perspectiva terapêutica sobre um sujeito que tem essa natureza física e mental. Então, pensar na enfermagem como lugar do cuidado é pensar em complexidade, é poder trabalhar com o insuficiente e o vago e aceitar a ambiguidade das relações sujeito-receptor do cuidado. Então, surge como um desafio para a enfermagem introduzir no seu saber fazer novos elementos dessa noção de doença que acometem os seres humanos em diferentes idades, em diferentes momentos. Então, isso significa reconhecer os fatores ecológicos, políticos, espirituais, econômicos, científicos, tecnológicos, para conseguir de fato implementar esse processo assistencial. Pois pensar na qualidade envolve fatores condicionantes de satisfação de quem recebe, bem como satisfação de quem oferta. Então, qualidade na enfermagem envolve, além de uma prática, que inclui o desenvolvimento de técnicas, habilidades psicomotoras e conhecimento científico, ofertar também segurança àquele que necessita de cuidados. Então, eu tenho também que dominar o emocional, criar, imaginar, pesquisar e cuidar. Pois o cliente e seus membros da família, enquanto consumidores, são sujeitos que têm plenas condições de avaliar os serviços recebidos. Então, cabe também, como eu falei no início, a satisfação de quem recebe e de quem está ofertando esse cuidado. Então, o sujeito da prática de enfermagem depende da maneira como ela é compreendida e aceita. Até porque o cuidado de enfermagem é potencialmente político e se considerarmos como arte na forma estética. Então, talvez a enfermagem ela não seja totalmente autônoma devido a essa falta de, vamos dizer assim, procura de valorização, de realmente reconhecimento e busca de identidade profissional, que infelizmente aconteceu uma falha logo lá atrás. Mas hoje a profissão exige uma qualificação melhor desses procedimentos técnicos e segurança para o paciente. Nas instituições, os profissionais de enfermagem devem ser multiqualificados e multifuncionais, pois desde Florence e Ana Neri, a maioria das vezes, os cuidados mais complexos e administram os demais cuidados por não existirem, vamos dizer, profissionais de enfermagem suficientes para o cuidado. No mundo, os profissionais de enfermagem devem dominar essa linguagem da informática, das máquinas, de alta tecnologia, possuir esse raciocínio
rápido, ter iniciativa, ter criatividade, senso, digamos, competitivo, comunicativo, dominar idiomas. Então não basta só a técnica, a gente tem que ser um profissional, vamos dizer assim, complexo. E aí, multiqualificado e multifuncional. Então, desta maneira, não basta, como eu falei para vocês, saber apenas a técnica, ou seja, executar o cuidado. É fundamental que hoje a gente tenha essa dominação desse paradigma tecnológico, de todo esse aparato que o mundo, que a saúde, a ciência nos oferta. Então, tentarmos fazer uma perspectiva de como será o cuidar no futuro, diante dessas contradições e dessa complexidade do mundo em que vivemos, nos deparamos com um antagonismo que enfrentamos atualmente na profissão. Se de um lado há um desenvolvimento científico em favor do paciente, do outro dificulta essa relação humana, essa união, esse relacionamento entre, de fato, os profissionais e os nossos pacientes. Então, vocês já devem ter ouvido falar, principalmente foi muito debatido na nossa semana da enfermagem, agora em maio, que 2020 é o ano da enfermagem. Então, a Organização Mundial, a OMS, declarou que o ano de 2020 é considerado o ano da enfermagem. Ao declarar que 2020 seria o ano da enfermagem, essa declaração foi realizada em 2019. E aí a gente não sabia que íamos vivenciar tudo que estamos passando nesse ano. Então, justamente nesse ano de 2020, comemoramos o bicentenário de Florence, ou seja, 200 anos do aniversário de Florence, uma das primeiras, pioneiras da enfermagem moderna. E aí a gente comemora essa data e em 2019, como eu falei para vocês, a Organização Mundial de Saúde declarou como 2020 sendo o ano da enfermagem. E esse marco na história da enfermagem vem justamente para celebrar a importância dessa profissão e inaugurar campanhas e publicar relatórios, discussões, eventos, a busca de fato desse reconhecimento da profissão. E aí a gente não sabia, ninguém imaginaria, principalmente a Organização Mundial, que iríamos enfrentar esse momento difícil que estamos vivendo. Então, estes profissionais, a enfermagem, desempenham um papel vital na prestação de serviços essenciais de saúde em todos os níveis de atenção e são cruciais para promover a saúde e prevenir doenças. Cuidam de mães, crianças, idosos, administram vacinas, salvam vidas, fornecem conselhos de saúde, entre outras ações. Então, é através dessa fala que a Organização Mundial declarou de fato como esse ano sendo o ano da enfermagem. E traz ainda este lema: onde há vida, há enfermagem. E aí ele lança essa campanha da Signo, recentemente no Brasil, tanto pelo Conselho Federal de Enfermagem quanto pelo OMS, que tinha um objetivo justamente em mobilizar, chamar a atenção das autoridades, dos governos, para essa valorização dos profissionais de enfermagem. Além de humanizar a figura do profissional, que tem esse protagonismo valioso na saúde das pessoas, e também buscar esse reconhecimento tanto dos próprios pacientes quanto das autoridades. Então, no Brasil, os pontos de destaque nessa campanha é conscientizar o poder público sobre as potencialidades da profissão, ampliar o número de profissionais de enfermagem em cargos de liderança, dar maior influência à enfermagem na tomada de decisão sobre políticas nacionais e globais, ampliar a disseminação das práticas eficazes e inovadoras da profissão e elevar o investimento na educação e no desenvolvimento profissional da enfermagem. Então, busca de fato em focar esses profissionais. E aí, durante esse momento que estamos vivenciando, a gente pode de fato perceber
o quão é importante a atuação dos profissionais de enfermagem, bem como dos outros profissionais que atuam na linha de frente para combater essa pandemia, essa doença que está instalada no nosso mundo. Então, podemos concluir que foi a partir de Florence e de seus conhecimentos trazidos para o nosso cotidiano que a gente pode fundamentar cientificamente as práticas de enfermagem. Então, revendo a história da enfermagem, podemos constatar que o período pós-Florence até os dias de hoje, com o surgimento das teorias, dessas possibilidades, proporcionam justamente. Então, pessoal, hoje, ao olhar a trajetória da nossa profissão, podemos dizer assim, constata-se que a enfermagem brasileira vem trilhando caminhos diversos, inicialmente pautada em conhecimentos advindos de outros países, distantes das singulares características de um país com amplas dimensões geográficas e culturais. Contudo, ao longo desse processo, a cada dia constrói e sedimenta seus conhecimentos, ampliando o horizonte, impondo-se como uma profissão que busca e constrói uma história própria, de acordo com suas potencialidades, sem desprezar suas origens e a base de uma profissão jovem e que por isso mesmo plena de possibilidades e transformações. Então, a todo momento, a enfermagem está em busca de construir a sua própria história. Então, que vocês, futuros profissionais de enfermagem, tentem trilhar, busquem cada vez mais esse reconhecimento da nossa profissão, essa construção de uma história mais bela do que a gente já tem atrás. Então, se orgulhar de fato com a nossa origem, com a nossa trajetória e buscando cada vez mais melhorar dentro desse nosso ambiente profissional. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa disciplina, vocês tenham conseguido entender de fato o quão importante é para um profissional entender a origem da profissão na qual ele escolheu, ver como foi essa trajetória, muitas vezes árdua, difícil, mas que a cada momento foi conseguindo superar. E aí, aos pouquinhos, a gente vai subindo batente por batente, degrau por degrau, até a gente chegar realmente no local ou no lugar em que a enfermagem merece. Um forte abraço em todos e até o nosso próximo encontro.